A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Deus é muito fiel. Seja Jesus na vida de alguém. Hoje, 20 de agosto. Louvado seja Deus, né? Irmãos, ontem não deu para mim estar gravando. Ontem eu fiquei envolvido em algumas coisas que eu tive que ajeitar. Então, o final de semana também foi puxado. Não teve como deixar o vídeo gravado, né? E eu não consegui gravar ontem, também foi aniversário do meu esposo, louvado seja Deus, da glória, mais um ano de vida para honra e glória do Senhor, estamos juntos aí nessa marcha, louva a Deus pela vida do meu esposo, bênção do Senhor Jesus. Também quero fazer uma correção aqui, eu não parabenizei os pais semana passada, que foi semana dos pais, né, dia dos pais. Louvado seja Deus pelos guerreiros do Senhor, homens que se dedicam à sua família, que Deus continue abençoando. Assim como o meu esposo é uma bênção de Deus na minha vida, né? Eu louvo a Deus. Só que ontem eu comecei a mudar, eu tô tirando o cenário de onde estava, porque aqui tá mais claro, tá vendo? Tá mais claro, entra vento, tava muito quente, eu gravava na sala e eu mudei ali o lugar, o ambiente, por isso que eu não consegui também gravar vídeo ontem. Passei o dia envolvido, porque eu trabalho na parte da manhã com meu esposo, e eu cheguei em casa, comecei a envolver, não deu tempo de eu estar gravando. Então, por isso que hoje eu vou postar o Desperta Crente. Amém? Porque eu tô tentando melhorar aqui pra gente e pra mim também. Amém? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Como eu falei com vocês nos outros vídeos, João não vai narrar muito os fatos ali em redor do que está acontecendo, como os evangélicos sinóticos vão narrar, né? A parte mesmo que ele vai chegar aqui sobre a placa, sobre Jesus ali sendo crucificado entre dois ladrões. Você vê que aqui no verso 18 do capítulo 19, ele diz assim, ó, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no centro. Por quê? Porque João, ele tem o propósito de apresentar Jesus como Deus. Esse é o propósito desse evangelho, apresentar Jesus como Deus Filho. Então, assim, alguns fatos que tá ali, você pode observar que no evangelho sinótico, você vai ver que é muito mais esclarecido. Os outros apóstolos, os outros servos do Senhor, né? Eles vão fazer questão de narrar fatos, de narrar diálogos, eles vão mais profundo ali. Se você ler Mateus 27, do verso 32, Marcos 15, se você ler Lucas 23, são onde você vai ter mais compreensão desse contexto que a gente tá, que é esse capítulo 19 do Evangelho de João. Então é bom você ler aqui e ler lá junto para poder conciliar, ficar melhor. Então você marca aí, eu não sei se na sua Bíblia tem, na minha tem, geralmente em todas as Bíblias tem, né? Embaixo da epígrafe, que é aquele nome escrito em negrito, que é o nome mais forte ali em cima, antes de começar o versículo, tem um nome negrito, bem escuro ali. Então embaixo, sempre tem, aqui embaixo da minha Bíblia tem aqui, né? Alguns textos e vai apontar aqui para estar junto, né, conciliando aqui. Então você vai lá e lê na sua Bíblia. Na minha aqui, como eu te falei, onde eu li aqui nesse versículo. Nós estamos no capítulo 19. Eu fiz o primeiro vídeo, né, adentrei até alguns versículos daqui, agora eu vou dar continuidade. Então depois de Jesus ter sido traído por Judas, né, Judas levar ali no monte, ali onde Jesus está ali orando ao Senhor, sabendo que chegou o momento onde ele sua ali, ele chora lágrimas de sangue, ele sua sangue, onde ele está ali naquele período de oração, ele sabe que chegou o momento, os discípulos vão dormir, ele vai estar em oração, quando ele volta os discípulos estão dormindo, e ele diz aos discípulos, vigiai para que não caia em tentação. Mais uma vez ele vai falar para eles, vigiai para que não caia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e Jesus vai dar esses ensinamentos ali aos discípulos, mas esperando já o momento que ele seria levado, que ele seria traído. No capítulo 18, a gente falando sobre isso. Capítulo 19, onde eu entrei um pouco, nós vamos ver Jesus é humilhado, é espancado. Aqui ele vai ser levado, ele vai ser flagelado, ele vai ser levado até Pilatos. Pilatos tenta, né, ali não levar Jesus à cruz, porque ele não via pecado, ele via que era inocente, via que não havia pecado naquele homem. Ele fala, o verso 14, ele diz, verso 4, ele diz assim, ó, não vejo motivo algum para condenar esse homem. Não havia pecado, mas era necessário Jesus ir à cruz, era propósito Jesus ir à cruz. Naquele momento os demônios ali riam, os demônios ali zombavam, pessoas zombavam de Jesus ali, riam, debochavam, batiam nele, falava para que ele adivinhasse quem o bateu, já que ele era rei, já que ele era, né, profeta, já que ele era príncipe, e ali eles zombavam, e já que ele era filho de Deus, que ele adivinhasse quem tinha feito aquilo. Então tudo aquilo ali foi necessário acontecer. Jesus foi envergonhado. Assim, muitas pessoas acreditam que a cruz era no alto, né, exposta lá no alto. Não, a cruz era baixa, a cruz ela colocava baixa, porque os romanos tinham o propósito dos cães depois vinha ali, né, lamber, trazer, morder ali os pés daquelas pessoas que estavam naquele sofrimento, né, para ser morto ali. Então, para prejudicar mais ainda
ainda para aumentar o sofrimento, porque tudo que acontecia era no propósito de aumentar o sofrimento daqueles que estavam morrendo com morte de cruz, né? Era maldito todo aquele que fosse no madeiro, todo aquele que fosse ao madeiro, ele era pessoas que não, ao ponto de vista humano, não valiam nada, eram ladrões, salteadores, pessoas que eram inimigo de César, era inimigo do reino, né, do governo, então eram pessoas assim que era crucificado em morte humana ali, em crucificação. Então ali era o propósito, a cruz era baixa, eles estavam despidos, nu, para passar vergonha, para que todos vissem ali a situação, era flagelado, como eu falei, era osso, né, dente de animais assim, de 10 centímetros, que batia na carne, quando puxava, arrancava a carne junto, era aquelas cordas de couro amarrado, então era muito sofrimento. Colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, aonde os cravos ali daquela coroa, né, entraram e enfiaram na cabeça de Jesus, que era de 5 a 10 centímetros, aqueles espinhos que foram enfiados na cabeça de Jesus. Muito sofrimento, mas era necessário aquela flagelação, aquele sofrimento do mestre, por amor a mim e a você, para que nós possamos ser alcançados por essa salvação. Quanto mais eu fui lendo aqui esse capítulo, fui buscando um pouquinho mais, sabe? Meu coração arde, queima em saber que o sacrifício que Jesus fez por mim e por você foi tão lindo, foi um ato de amor que não... inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, por todo aquele que nele crê não pereça, é por aquele que crê, irmãos. Ele amou o mundo, ele amou eu e você. A gente muitas vezes até confunde como entender esse texto, né? Esse versículo ali, João 3:16, onde nós passamos no capítulo 3, é onde ele vai ter o diálogo com Nicodemos. Agora nós vamos ver Nicodemos entrar aqui novamente nesse cenário. Porque Nicodemos é um homem que serve a Jesus, mas ele vem ter com Jesus à noite. Ele não vai se revelar, porque também tinha medo de ser expulso da sinagoga, tinha medo de perder, era um príncipe da sinagoga. Nicodemos era alguém de autoridade, então ele não queria perder, né, a cadeira que já chegou, né, o nome que já tinha na praça. Há pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem renunciar. E aqui nós vamos ver que Nicodemos não vai mais à noite. Nicodemos agora vem de dia e assume adorar o mestre, assume querer servir ao mestre. É muito lindo, porque nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Então Jesus aqui vai ser flagelado, os carrascos vão açoitar, e ali vai entrar no momento que do verso 5 em diante, Pilatos cede ao clamor dos judeus. Então Pilatos aqui agora vai ceder, vai entregar Jesus na mão dos carrascos para morrerem, e ao verem os chefes dos sacerdotes e os guardas gritarem, crucificam, mas Pilatos contestou dizendo, levai-os e crucificai vocês. O verso 6 está dizendo, vai lá vocês e crucificai eles, porque Pilatos vai ceder à pressão ali, como a gente gravamos no outro vídeo. Os judeus aqui no verso 12, eles vão ameaçar Pilatos, vai dizer, você está se rebeliando contra César, porque todo aquele que se declara rei está se rebeliando contra César, só César é rei. Aí ele vai falar aquele que se faz rei contra César, no verso 12. O verso 13, eles vão em lugar do conhecimento pavilhão, pedra, e aqui vai indo, e ele não vai ter como, ele vai entregar Jesus. E ele vai falar, você quer que crucifique o rei de vocês? Você quer que crucifique o vosso rei? No verso 14 diz, declara Pilatos, né, aos reis dos judeus, você quer que crucifique? E assim vai indo, eles gritam, nós não temos um rei senão a César. Porque os judeus vão dizer que eles não tinham rei, não ser César. Então ali eles vão ver a renúncia. Era propósito do Senhor ir na cruz, mas foi com muito sofrimento. O propósito era esse mesmo. Era sofrimento. O propósito era Jesus sofrer naquela cruz. E a morte ser dolorosa. Por isso que a via dolorosa. Foi sofrimento. Jesus caminhou carregando a cruz numa uma hora e meia aproximadamente. Jesus carregando aquela cruz de 40 minutos a 1 hora. Jesus carregando aquela cruz. Durante a via dolorosa, sangrando, ele andando, aquele rastro de sangue ficando, mas sem murmurar, sem reclamar. Ele não abriu a boca. Isaías 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem abrir a boca, sem questionar. O momento que Jesus vai abrir a boca é o momento que nós iremos entrar aqui agora, que a partir do verso 28 vai dizer assim, tenho sede. Mais tarde, Jesus, sabendo que tudo havia concluído, que havia consumado, Jesus sabia que chegou o momento para concluir tudo. Neste versículo aqui, quando Jesus diz assim no verso 28, tenho sede, Jesus aqui agora, depois de 6 horas aproximadamente, após a crucificação, que Jesus está ali para morrer. Irmãos, um homem foi à cruz e suportou a morte de cruz. Os romanos, quando eles crucificavam o homem, geralmente o homem não suportava chegar até a cruz da forma que
Jesus foi crucificado em vida. Eles morriam no meio do caminho, porque a morte que Jesus teve foi a pior. A pior. Só que Jesus suportou até a cruz. E depois de 6 horas de sofrimento, de dor naquela cruz, ele vai ver que está consumado. E ele vai pedir água. E ali vão dar para ele vinagre. Aqui ele está confirmando a sua humanidade na cruz. E jogando por terra todo tipo de rito, todo tipo de religiosidade. Os romanos acreditavam que nenhum homem conseguiria chegar até a cruz na morte que Jesus teve. A pior morte que tinha, que era a morte de cruz. Flagelado, espancado. Caminhando com aquela cruz nas costas até chegar lá ao Gálgata, lugar da caveira, lugar aonde Jesus seria crucificado naquela cruz, pregado naquela cruz, e homem nenhum suportaria, homem nenhum conseguiria chegar. Há muitos outros que estavam na cruz, né? Eles seriam condenados à morte de cruz. Eles eram prego ali, os pregos, mas não passavam por essa flagelação. Jesus, ele foi flagelado, ele foi espancado, ele foi socateado, e todas as formas que você imaginar. E Jesus, ele chega na cruz, e após 6 horas a crucificação, com muita dor, com muito sofrimento, Jesus vai pedir água. Ele vai dizer, tenho sede, porque ele queria confirmar a sua humanidade, que ele suportou até a cruz. Ele confirmou ali. Então ali caiu muitos ritos, caiu ali muito misticismo, muitos diagnosticismos que dizem que Jesus veio, mas não era homem, que quando Jesus andava não deixava passo no chão. Você vê que lá na frente João torna a escrever a primeira epístola, a segunda epístola, quebrando. Judas também escreve, repreendendo os hereges que diziam que Jesus veio, o gnosticismo, né? Eles veio dizendo que Jesus não era homem, que Jesus andava, não deixava sinal na terra, não tinha rastro, porque eles não queriam aceitar a humanidade de Jesus. Então esse tenho sede aqui é mostrando a humanidade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deram vinagre para transformar mais ainda o sofrimento de Jesus, né? Para levar mais ainda ao nível de dor, mais ainda o nível de dor. E alguns estudiosos que dizem que o vinagre que eles davam era a resta daquele negócio de vinho bem forte, que isso era bebida para aqueles que depravados, era bebida para soldados, aqueles soldados mesmo que já estavam ali, era a pior bebida que tinha, né? Era a classe mais inferior que tinha de vinagre. Então esse vinagre foi dado a Jesus. Dizem que bebia para ficar anestesiado. Então deram esse vinagre para aumentar mais ainda o sofrimento de Jesus, porque da sede que ele sentia. E ali Jesus vai inclinar a sua cabeça e vai dizer, está consumado, com uma palavra tetelestai. A palavra tetelestai naquele tempo se confirmava quando um pai dava uma função a um filho, algo para que ele fosse fazer, e quando estava concluído ele vinha e falava tetelestai, está confirmado, está consumado. Ou quando alguém comprava um terreno ou vendia algo, né, que aí ali, hoje a gente conhece como cartório, né, mas que ia ali diante ali do juiz, daquela pessoa autorizada, e ali batia um carimbo, né? Nesse carimbo estava escrito tetelestai. Aí batia ali, estava confirmado. Então Jesus vai falar isso. Está confirmado com uma palavra tetelestai. Vai bradar. Jesus não vai falar baixinho assim, não. Tetelestai. Não. Jesus vai bradar. Ele vai gritar muito alto. Tetelestai, muito alto, está confirmado, aleluia, foi cumprido, foi confirmado, missão cumprida, foi submisso, agora, Senhor, oh glória, Jesus comprou cada um de nós com preço de sangue naquela cruz, e ali Jesus entregou o seu Espírito. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos escritores dos evangelhos, nem o sinótico e nem esse evangelho de João aqui vai dizer que Jesus morreu. Não vai dizer que Jesus morreu. Vai dizer assim, ó, entregou o seu espírito. Ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Ele se entregou por amor de mim e você. Ele se entregou por amor de todos aqueles que nele crê. Ele se entregou por essa humanidade. Ele se entregou por você, minha irmã, que muitas vezes você se sente inferior, acha que não tem jeito pra você. Você que talvez está me assistindo e nunca entregou sua vida pra Jesus, nunca foi crente, né? Já ouviu falar muito de Jesus. Jesus se entregou por você, por amor a você, por amor a mim, por amor a todos aqueles que creem nele. Jesus se entregou por todos aqueles, está de braço aberto chamando aqueles. Jesus foi traspassado aqui. Agora Jesus, depois dele morrer na cruz, ele ia entregar o teu espírito na cruz, porque era dia da preparação da Páscoa, véspera de sábado, especialmente era dia sagrado para os judeus, né? Onde eles iam sacrificar, aleluia, o cordeiro, preparar um cordeiro para sacrifício dos pecados, e o Cordeiro Santo tinha ido à cruz e entregado o sacrifício perfeito, aleluia. Isaías 53, verso 10, o sacrifício agradável a Deus, Jesus já tinha feito. Eles agora iam sacrificar pela Páscoa, mas o sacrifício perfeito
perfeito já tinha sido entregue ao Senhor. Tinha ido à cruz. Aí você ainda vai ver a religiosidade deles. Eles queriam tirar Jesus da cruz, por quê? Porque pela lei judeu, eles não poderiam deixar um corpo de nenhum judeu na cruz, né? Após o pôr do sol. Mas a religiosidade deles queriam tirar Jesus. E ali nós vamos ver que agora vai entrar José de Arimateia, um homem rico, né? Um homem rico que adorava também a Jesus. E ele vai ir até Pilatos, vai pedir o corpo de Jesus. Pilatos vai autorizar. Nicodemos vai entrar aqui agora no verso 39. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite. João faz questão de escrever que ele foi dialogar com Jesus durante a noite. Vem também trazendo cerca de 100 libras e uma mistura de mirra. Jesus foi preparado. Jesus foi colocado naquele túmulo como digno de um rei. A preparação, aleluia, para aproximadamente 34 quilos que Nicodemos vai levar de libras em dinheiro, em valor, né? 300 gramas. E ele vai levar mirras, especiarias, digno de um rei, porque Nicodemos e José de Arimateia eram um homem rico, e ali havia também o sepulcro, né? Um sepulcro novo que estava no jardim ali, onde José de Arimateia Nicodemos vai ceder a Jesus. Era novo, ninguém tinha usado. Estava sendo preparado, tinha sido preparado para aquele momento. No lugar onde Jesus fora crucificado, no Gálgota, no lugar da caveira, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Aleluia! Porque ele precisava ter o enterro, uma preparação ali, colocado ali, digno de um rei. E é o que acontece. Jesus, ele só era visto, ele foi sepultado. O sepultamento de Jesus foi como um de uma realeza. Porque ele é rei. Ele é rei, louvado seja Deus, e esse foi o propósito do nosso rei. Ele veio, assumiu o corpo de um homem e ele assumiu ali morte de cruz para nos salvar. Glória a Deus pela salvação, glória a Deus pela crucificação de Jesus, glória a Deus por essa oportunidade que nós venhamos entender que Jesus fez todo esse sacrifício por amor a mim, por amor a você e todos aqueles que nele crê. Mas é necessário a gente reconhecer que nós somos pecadores e que sem Jesus a gente não consegue. Foi por amor, irmãos. Foi tudo por amor. Foi tudo por amor e foi de obediência ao Pai até a morte de cruz. Detelestai. Está consumado. Consumado. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver quanto nós somos pecadores, somos maus. Nós não somos perfeitos, irmão. Nós somos imperfeitos. Mas o perfeito, o homem perfeito, ele veio e nos deu essa oportunidade de olhar para ele. Então receba essa oportunidade hoje. Receba essa oportunidade hoje e olhe para Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te fortaleça, que o Senhor continue te dando graça, firmeza nos seus pés, para você continuar olhando para Ele, que é autor e consumador da fé. Quando Jesus é ultrapassado ali pela espada do soldado, porque havia ali um rito que eles faziam para que quando a pessoa morresse mais rápido na cruz, eles quebravam as pernas para que a dor aumentasse e eles morressem de asfixia, né? Eles não conseguiriam respirar porque impediria mais, porque os pregos já estavam ali, né? O peso do corpo, ele estava segurando o peso do corpo nos braços, nas pernas, através daquele prego. Então ele já não conseguia respirar. Quando quebrava as pernas, triplicava, né, o sofrimento da pessoa, então morria mais rápido. Aí eles vão no ladrão da esquerda, quebra as pernas, vai no ladrão da direita, quebra as pernas, mas quando vai Jesus, que ele está no centro, no meio, porque ele é o centro, aleluia, eles vão ver que Jesus já morreu. Mas antes de Jesus se entregar o teu espírito, nós sabemos que tem um diálogo com aqueles dois ladrões na cruz. Um vai falar, se você é rei, desça daqui e tire nós também. E o outro vai dizer, homens, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós merecemos essa morte. Mas esse homem é inocente. E vai olhar para Jesus e vai dizer, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E ali na cruz, nos últimos segundos de vida, Jesus ainda assim está salvando. Jesus ainda assim está curando. Ele olha para aquele homem e fala, hoje ainda, tu estarás comigo no paraíso. Aleluia! Deixa eu te dizer, irmãos, a gente precisa entender que aquele homem se arrependeu no último momento. Ele não conheceu Jesus longe, ele conheceu Jesus ali na cruz. E ele entregou. Há algumas pessoas entre nós que dizem assim, uma vida de pecado, e dizem, no último momento Jesus me salva. No último momento Jesus é misericordioso. Cuidado. Cuidado, o ladrão da cruz não conhecia Jesus, os pecados que ele praticou, ele não era consciente, ele não sabia do que estava fazendo. Agora nós que estamos dentro da casa de Deus, pecando,
com pecados conscientes de estimação e dizendo que na última hora Jesus vai perdoar, cuidado. Vigia com seu posicionamento. Comece a viver uma vida íntegra com o Senhor. Comece a viver uma vida séria com o Senhor. E lembre-se, foi por você, por amor a mim. Em Zacarias 12, verso 10, Zacarias capítulo 9 ao capítulo 14, vai falar sobre o Messias. Todo o evangelho fala, toda a Bíblia fala de Jesus. Quando eles se aproximaram de Jesus para quebrar as pernas, viu que Jesus já tinha expirado. Então, mais uma vez a profecia se cumprindo. Dele não seria quebrado uma perna. Aleluia, não seria quebrado os seus ossos. Deus é fiel. E ali eles vão perfurar Jesus do lado com a espada e vai sair água e sangue junto. Sabe o que significa isso? Palavra. Significa a Santa Ceia, o batismo. Jesus ainda assim, nos seus segundos de vida, que já estava morto, Jesus aponta para a palavra, a profecia se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo. Então, irmãos, vamos continuar firme olhando para Jesus, porque foi tudo por amor, tudo por mim e por você. Olhe para ele. Eu passei esses últimos dias muito pensativo em algumas situações que eu ainda pensando, e eu sempre quero levar meus olhos para o Senhor, porque quando eu vejo que está apertando, o cenário não vai melhorar. É necessário tudo isso acontecer, porque é Bíblia acontecendo, é palavra de Deus se cumprindo. O Brasil, irmãos, infelizmente, não vai melhorar como muitos acham que vão melhorar. Por quê? O mundo inteiro jaz do maligno. É necessário a casa estar bagunçada, para quem tentar vir arrumar como o anticristo vai vir, precisa estar bagunçado. Você consegue limpar uma casa? Você consegue limpar uma casa que está limpa? Ninguém pode até tentar, mas não consegue, porque a casa está limpa. Agora, a casa precisa estar desorganizada, bagunçada, para colocar ordem. Então, é isso que o anticristo vai vir fazer. Ele vai vir trazer 3 anos e meio de falsa paz. Mas, para isso, a casa precisa estar bagunçada. Então, em vez de você ficar esperando melhora, em vez de você estar esperando mudança, se apegue em Jesus. E creia que quem está em Cristo vai continuar vivendo o melhor, mas nele. Porque aquele que habita, não é aquele que oscila, que entra, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, pode descansar. Então descansa no Senhor, segue o caminho olhando para Ele, confiando nele e não fique esperando melhora nessa terra, mas espere você chegar ao céu. Amém? Deus te abençoe, que a paz do Eterno esteja no teu coração, que Ele venha te fortalecer. Você que ainda não entregou o teu caminho ao Senhor, entregue. Você que ainda não conheceu Jesus, venha conhecer Jesus, se entregue ao Senhor. Não é vir para a igreja e ser só mais alguém dentro da igreja, e ser só mais um número, não. Venha para Jesus, para você se tornar a igreja de Jesus, porque os templos estão cheios de coração vazios e longe de Deus. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente chegue dele, na presença dele, engrandecendo o nome dele. Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que o Senhor te fortaleça. Amanhã, capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Estamos juntos para a glória de Deus. Ora por mim e eu oro por você. Senhor, eu quero externar minha gratidão, agradecer ao Senhor por esse momento, ó Pai, porque o Senhor está conosco a todo momento. Tudo que o Senhor fez naquela cruz, ó Pai, foi por amor a nós, ó Pai. Foi por amor a essa humanidade. Muitos daqueles não querem, Pai, mas nós sabemos que tem aqueles que aceitou, Senhor, essa verdade, como Nicodemos, ó Pai, que já não foi mais à noite, já não foi mais às escondidas, mas já foi de dia, assumindo um relacionamento com o Senhor, assumindo uma vida com o Senhor. É o que nós te pedimos neste momento. Nos ajuda a continuar assumindo a nossa vida com o Senhor, a ter relacionamento, ó Pai, com o Senhor, porque tudo foi por amor, ó Pai, tudo foi por amor, e eu sou grata a tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco, no teu nome santo e no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.